Apocalipse, capítulo 14. Este capítulo é dividido em 4 tópicos. O primeiro tópico fala das primícias, o segundo da grande tribulação, o terceiro da colheita, o quarto da ceifa das uvas, da falsa videira, que é o anticristo, e essas uvas, que são os ímpios, sofrerão a ira de Deus. Os salvos, os filhos de Deus, não podem sofrer a ira de Deus. Vemos isso em Romanos capítulo 5, verso 9, que os salvos não podem sofrer a ira de Deus porque foram justificados pelo sangue do Cordeiro. E os ímpios serão pisados como uva no lagar das uvas quando se faz vinho. E haverá quase 300 quilômetros de sangue no lagar aonde essas pessoas vão ser pisadas. Será como um rio de sangue, na extensão de 1.600 estádios. No primeiro aspecto, as primícias, que são os primeiros a serem raptados da terra antes da grande tribulação, que são aqueles que são virgens, virgens não porque não tiveram relações, mas porque eles entregaram as suas vidas totalmente para o Cordeiro, e eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. São aqueles que amadureceram por meio das tribulações. São vencedores porque eles venceram sobre suas vontades e fizeram a vontade de Deus. Apocalipse capítulo 14, do verso 1 ao 5, vai falar do rapto das primícias, que são levados diante do trono de Deus. Apocalipse capítulo 14, verso 1. Então olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil. Esse 144 mil não é um número literal. E 144 mil é 12 mil vezes 12, ou 12 vezes 12 vezes 1000. O número 12 simboliza a completude de Deus feita no céu, de algo. E esses 144 mil são os que é citado no verso 4, que são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. Aqui também não é literal. Aqui se refere àqueles que viveram a vida para Cristo e fizeram a vontade de Deus. E estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. E fizeram a vontade de Deus e seguiram o Cordeiro e tomaram a sua cruz e renunciaram a si mesmos. Eles foram comprados dentre os homens como primícias para Deus e para o Cordeiro. Então eles são primícias. Primícias vêm de primeiro, são os primeiros frutos de, assim como está escrito em Levítico capítulo 23, verso 10 ao 11 ou ao 12, que fala das primícias, que as primícias, o molho das primícias são levados para o Senhor. Levítico capítulo 23, verso 10 em diante. Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes entrado na terra, que vos eis de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. E ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceito. No dia seguinte, ao sábado, o sacerdote o moverá. Então, toda vez antes de uma colheita, é entregue uma primícia para o Senhor, um molho de primícia para o Senhor, que é um feixe dos frutos da cevada. 14, verso 1. Então olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião. Esse monte Sião não é um monte Sião terreno, é o monte Sião do céu. É aquele que está nos céus. Hebreus capítulo 12, verso 22. Mas vocês chegaram ao monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram os milhares de anjos em alegre reunião. E com ele 144 mil, que traziam escrito na testa o seu nome e o nome do seu pai. 144 mil é 12 mil vezes 12. 12 é um número de completação na administração eterna de Deus. 144 é múltiplo de 12, que representa a completação das completações. Completação final e máxima do modo pleno. Apocalipse capítulo 21, verso 17. E mediu também a sua muralha 144 côvados, conforme a medida de homem, isto é, de anjo. 12 vezes 12 simboliza a perfeição absoluta e a completação eterna das perfeições absolutas e completações eternas. Quão perfeita e completa é a muralha da cidade santa na administração eterna de Deus. Assim também, quão perfeito é e completa é as primícias que foram compradas dentre os homens para Deus e para o Cordeiro. Êxodo capítulo 23, verso 19. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Então esse versículo em Êxodo, e também o versículo que lemos agora há pouco em Levítico 23, nestes versículos, Deus ele está mandando uma mensagem. Porque Deus ele fez saber o fim no início. E Deus ele tem um campo, ele fez uma plantação e vai fazer uma colheita. E as primícias que amadurecerem primeiro será colhidas primeiro como primícias para Deus. Jesus ele é a primícia e as primícias precisam ir para onde ele vai, para Deus.
e as primícias serão ceifadas antes do restante da colheita. A messe. A colheita acontece a partir do verso 14 ao verso 16. Já o arrebatamento das primícias, o rapto, antes da tribulação, acontece a partir do verso 1 até o verso 5. A partir do verso 6, já começa a falar sobre a grande tribulação, e vai até o verso 13. 1 Coríntios capítulo 3, verso 9. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus. Então nós somos lavoura de Deus, e quando estivermos maduros, seremos colhidos. Quem amadurecer primeiro vai ser colhido primeiro. Se amadurecer primeiro, será primícia. Se amadurecer depois, será o restante da colheita. As primícias vão para diante do trono de Deus. Assim como as primícias era levado para o templo do Senhor ao sacerdote, e representava Deus. O templo representava a casa do Senhor. Já a colheita era levada para o celeiro, e o celeiro será as nuvens. O restante da colheita será arrebatado até as nuvens, mas as primícias serão arrebatadas e elas irão para diante do trono de Deus. E esses 144.000 traziam escrito na testa o seu nome e o nome do seu pai. O nome do cordeiro e o nome do pai, escrito na testa dos primeiros vencedores, significa que eles são um com o cordeiro e com o pai, e que lhes pertencem. E que estão em contraste com os que adoram a besta e têm o nome dela escrito nas frontes, como está escrito em Apocalipse capítulo 13, do verso 16 ao 17. Mas estes têm o nome do Pai e do Cordeiro, porque estes pertencem a eles. Verso 2. E ouvi uma voz do céu como o som de muitas águas, e como o som de um forte trovão. E a voz que ouvi era como o som de arpistas, que tocavam suas harpas. São 3 aspectos da voz. O primeiro aspecto é que ela era como o som de muitas águas, que denota o aspecto tumultuoso do som. O segundo aspecto é que essa voz era forte como trovão, que denota o aspecto solene do som. E o terceiro aspecto dessa voz é que essa voz era como um som de arpistas que tocavam suas harpas. Os arpistas expressa o aspecto agradável do som. Verso 3. E cantavam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000 que foram comprados da terra. As nossas experiências dão origem às nossas canções. Ninguém que não for vencedor poderá cantá-las. Ninguém pode aprender um novo cântico cantado pelos primeiros vencedores. Cântico esse que deve ser segundo o que experimentaram do Cordeiro. Porque mais ninguém tem as experiências específicas e particulares que eles tiveram de Cristo. Essas experiências particulares que tiveram com Cristo dão origem a essa canção, que somente esses que passaram por essas experiências específicas poderão cantar. Comprados da terra prova que não estão mais na terra, mas foram arrebatados aos céus. Verso 4. Esses são os que não se macularam com mulheres porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Como eu falei, esses virgens não são aqueles que não tiveram relação, porque senão os casados não subiriam, mas são aqueles que vivem uma vida totalmente de devoção a Deus e para Deus. São os que castram a si mesmos por causa do reino dos céus. Deve ser a virgindade mencionada pelo Senhor em Mateus capítulo 19, verso 11 ao 12. Pois há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. Há eunucos que foram feitos eunucos pelos homens. E há eunucos que assim mesmo se fizeram eunucos por causa do reino de Deus. Quem puder aceitar isso, aceite. São pessoas que vivem apenas para o reino de Deus. Estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Estes foram comprados dentre os homens como primícias para Deus e para o Cordeiro. Os primeiros vencedores serão os que amadureceram primeiro no campo de Deus. Por isso serão ceifados antes da messe, ou seja, do restante da colheita, como primícias para Deus e para o Cordeiro. A messe será ceifada mais tarde, escrito do verso 14 ao verso 16. Isso significa que os vencedores serão raptados para os céus antes da colheita. Do mesmo modo que as primícias da boa terra eram ceifadas e trazidas para o templo de Deus antes da colheita. Os eventos que acontecer do verso 6 ao verso 13 vai ocorrer durante a grande tribulação. Isso indica e prova claramente que os primeiros vencedores, as primícias do verso 1 ao 5, serão arrebatados antes da tribulação, e que a messe será depois da tribulação, do verso 14 ao 16. E é o restante da colheita que é composta pela maioria dos crentes, que serão arrebatados no fim da grande tribulação. Verso 5. E na sua boca não se achou mentira, não tem mácula. Ou seja, eles eram sinceros. O diabo é o pai de todos os mentirosos, e as mentiras procedem dele, assim como está escrito em João capítulo 8, verso 44. O fato de não se achar mentira na boca dos vencedores indica que não há nada de Satanás na expressão deles.
não têm manchas nem rugas, e que são feitos na santidade de Deus. Efésios capítulo 5, verso 27. A fim de apresentar a igreja a si mesmo gloriosa, sem mancha nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e sem defeito. A partir do verso 6 até o verso 13 vai falar da grande tribulação e do evangelho eterno que será pregado na grande tribulação. Eu vi outro anjo voando no meio do céu, tendo o evangelho eterno para anunciar aos que habitam sobre a terra, isto é, a toda nação, tribo, língua e povo. Verso 7. Dizendo em alta voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois chegou a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Veja, este é o evangelho eterno que o anjo vai pregar, que é temer a Deus e dar glória ao seu nome. O anjo vai pregar e muitas pessoas ainda vão ficar contra Deus, vendo tudo que vai acontecer durante a grande tribulação. O evangelho eterno será pregado durante a grande tribulação. É diferente do evangelho da graça, que é pregado na era da igreja. O conteúdo básico do evangelho da graça é o arrependimento para com Deus e a fé no Senhor Jesus, para que os homens sejam perdoados dos seus pecados e nasçam novamente como filhos de Deus. Enquanto o conteúdo básico do evangelho eterno é que os homens devem temer e adorar a Deus, para que não sejam enganados nem sigam o anticristo, mas pelo contrário, que sejam trazidos novamente à genuína adoração a Deus, que fez o céu e a terra. Somente o homem tem o privilégio de pregar o evangelho da graça na terra hoje. O evangelho eterno, porém, será pregado pelo anjo no ar, no desfecho dessa era. No verso 7, temei a Deus e dai-lhe glória, é um mandamento dado aos que habitam na terra. E isso opõe-se ao engano do falso profeta, que diz que os homens devem seguir o anticristo. Chegou a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O juízo aqui mencionado é o juízo que Cristo executará sobre todas as nações na sua vinda à terra, como disse em Mateus capítulo 25, do 31 ao 46. Esse juízo será executado sobre os vivos e é diferente do juízo sobre os mortos, que ocorrerá após o milênio, os 1000 anos de reinado. Como é mencionado em Apocalipse capítulo 20, verso 11 ao 15. Todas as pessoas das nações que ainda existirem quando o Senhor voltar à terra serão julgadas segundo o evangelho eterno pregado pelo anjo durante a grande tribulação. Se ao temer e adorar a Deus, elas tiverem tratado bem os cristãos e os judeus, os irmãos do Senhor em sofrimento, em pobreza e prisão durante a perseguição do anticristo, na grande tribulação serão justificadas pelo Senhor, para que entrem na parte terrena do milênio, a fim de participarem do reino preparado por Deus para elas desde a fundação do mundo. Se ao seguirem o anticristo e adorarem a sua imagem, maltratarem os cristãos e os judeus, serão condenadas e lançadas no fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. No verso 8 acontece a queda da Babilônia religiosa durante a grande tribulação. Verso 8. Outro anjo, o segundo, seguiu dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que deu de beber a todas as nações o vinho da fúria da sua prostituição. A oração subordinada que deu de beber a todas as nações indica que a Babilônia aqui referida é a Babilônia religiosa e misteriosa, que é a Igreja Católica Romana. Como está escrito em Apocalipse capítulo 17, verso 2 ao 6. Com quem se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra foram embriagados com o vinho da sua prostituição, e levou-me em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nome de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, adornada de ouro, de pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, repleto de abominações, e das imundícies da sua prostituição. E na sua testa estava escrito um nome: Mistério à Grande Babilônia, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. E vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com um grande espanto. Uma parte aqui é simbólica, outra parte aqui é literal, mas irei explicar quando chegar à aula 17, capítulo 18, verso 2. E clamou com forte voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e tornou-se morada de demônios, abrigo de todo espírito imundo, e abrigo de toda ave imunda e detestável. A Babilônia, de Apocalipse capítulo 17, verso 2 ao 6, é a Babilônia religiosa e misteriosa. Já a Babilônia de Apocalipse capítulo 18, verso 2, é a Babilônia material. O anticristo destruirá todas as religiões, quando romperá a aliança com Israel a meio da última semana dos 7 anos, dito em Daniel, capítulo 9, verso 27,
E também Daniel capítulo 11, verso 31. Este será o início da grande tribulação. Mateus capítulo 24, verso 21. Que durará 3 anos e meio. O anticristo se exaltará acima de todos os deuses e forçará as pessoas a adorá-lo. Nessa ocasião, ele destruirá a Babilônia religiosa, a Igreja Católica Romana apóstata, como está escrito em Apocalipse capítulo 17, verso 16. Por isso a Babilônia religiosa cairá no início da grande tribulação, enquanto a Babilônia material cairá no fim da grande tribulação, como está escrito em Apocalipse capítulo 18, verso 2. O vinho da sua prostituição refere-se à prostituição espiritual da Igreja Católica Romana, do qual ela deu a beber a todas as nações, como está escrito no capítulo 17, verso 2 ao 6. Enquanto comete prostituição, ela está furiosa com os santos que não consentem com a fornicação que pratica, com a idolatria. Essa é a fúria da sua prostituição. Por isso, o vinho da sua prostituição também se chama vinho da fúria da sua prostituição. Verso 9. Seguiu-os ainda outro anjo, o terceiro, dizendo em alta voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebem a marca na testa ou na mão, esse também beberá do vinho da fúria de Deus, que está preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Receber o nome da besta, do anticristo, tem um preço. E esse preço, essa pessoa, receberá o cálice da ira de Deus, e será atormentada diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, no fogo e enxofre. No verso 11, a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. Ou seja, não tem fim. Esse tormento não tem fim. Então não adianta aceitar a marca da besta por um desfrute momentâneo. Eu tolice. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Esse fogo e enxofre é do lago de fogo, citado aqui em Apocalipse capítulo 19, verso 20, e Apocalipse capítulo 20, verso 10 e o verso 14, e não terá fim. Verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Os santos que ficarem na grande tribulação serão provenientes de dois povos, dos judeus que guardam os mandamentos de Deus e dos crentes que guardam a fé de Jesus. No verso 13 vai falar da bem-aventurança dos mártires na grande tribulação, que morrerem no Senhor. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor, a partir de agora. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus labores, pois as suas obras os acompanham. Veja, a única coisa que vai te acompanhar são as suas obras, e espero que elas sejam boas. E esses que morrerem durante a grande tribulação por causa do Senhor serão vencedores tardios. Ou seja, você ainda tem uma última chance de ser um vencedor e reinar durante o milênio, dando a sua vida por Jesus, morrendo em nome do Senhor, não se prostrando diante da besta. E se você não quer ir para o inferno, não aceite o nome da besta. Ainda que você resista até o final da grande tribulação, ainda há esperança para você, porque Jesus vai vir buscar o restante da igreja no final da grande tribulação. Este livro de Apocalipse foi escrito na época da degradação da igreja. Não se diz aqui que as escrituras dizem, mas que o Espírito diz. Verso 14. Aqui do verso 14 ao verso 16 vai falar da colheita, do restante da colheita, do arrebatamento do restante dos crentes até as nuvens, até os ares. Verso 14. E olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, alguém semelhante ao filho do homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Em Apocalipse capítulo 10, verso 1, Cristo ainda está vestido de uma nuvem, enquanto aqui ele está sobre ela. O fato de estar sobre a nuvem corresponde também a 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17, que diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Os que morreram em Cristo serão ressuscitados e serão arrebatados para os ares, e depois os que estiverem vivos no final da grande tribulação serão arrebatados nos ares juntamente com Cristo. E o som do alarido, o som da trombeta, fala sobre a sétima trombeta que será tocada na volta do Senhor no final da grande tribulação. Alguém semelhante ao Filho do Homem. Quando Jesus voltar, o Senhor Jesus ainda será o Filho do Homem, e como tal, está qualificado para executar o juízo de Deus sobre todos. Ou seja, o tribunal de Cristo vai acontecer nos ares, e os salvos vão ser julgados entre si. As suas obras vão ser julgadas. João capítulo 5, verso 27. E deu-lhe o poder de também exercer o juízo, porque é filho do homem.
tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. A coroa de ouro sobre a cabeça do Senhor indica que ele é aquele que foi coroado com glória. Hebreus capítulo 2, verso 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus, que fora feito um pouco menor que os anjos, por causa da paixão, da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. E a foice afiada na mão do Senhor indica que ele é aquele que ceifa o campo de Deus. Sabemos que nós somos lavouras de Deus. Verso 15. Verso 15. Outro anjo saiu do santuário, gritando em alta voz para aquele que estava sentado sobre a nuvem: Envia a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, porque a seara da terra está madura. A seara são os cereais. A seara da terra é o povo de Deus na terra, os crentes em Cristo. 1 Coríntios 3, 9. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Na primeira vinda à terra, o Senhor se semeou a si mesmo, como está escrito em Mateus capítulo 13, do verso 3 a 8 e o verso 24. Todos os crentes que, desde então, o receberam como a semente de vida, tornaram-se a colheita do Senhor na terra. Os primeiros a amadurecerem serão colhidos como primícia para Deus, antes da grande tribulação, como está escrito do verso 1 ao verso 5, aqui de Apocalipse capítulo 14. A maioria amadurecerá com a ajuda dos sofrimentos na grande tribulação e será colhida e arrebatada no fim da grande tribulação. Nós amadurecemos por meio das tribulações. Se as tribulações que passamos aqui na terra não forem o suficiente para amadurecermos, ficaremos após o rapto e passaremos pela grande tribulação. A única maneira de amadurecermos é por meio da tribulação. Se você fugir agora, você terá de passar depois pelas tribulações. As tribulações produzem para você um peso de glória. Não fuja delas. O sofrimento da grande tribulação será como o sol abrasador, e amadurecerá os frutos que ficaram. Se pegarmos um pé de manga, veremos que os frutos que amadurecem primeiro são aqueles que sofrem a ação do sol. Assim também, aqueles que são amadurecidos pela ação do sol, ou seja, o sol abrasador, as tribulações, os que amadurecem primeiro serão arrebatados como primícias, e participarão das bodas do Cordeiro. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. A foice representa os anjos enviados pelo Senhor para ceifar a messe, ou seja, o restante da colheita. Mateus capítulo 13, verso 39. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. Os ceifeiros são os anjos. A ceifa ocorrerá após o anticristo forçar as pessoas a adorá-lo, e também a sua imagem. Refere-se ao arrebatamento da maioria dos crentes, deixados na terra para passar pela grande tribulação. Verso 17. A partir do verso 17, vai falar sobre a videira falsa e suas uvas, que serão pisadas, como se pisa para fazer vinho no lagar das uvas, e serão esmagadas pelo cordeiro. Onde também o anticristo, a falsa videira da terra, será derrotado. Verso 17 e 18. E outro anjo saiu do santuário que está no céu, tendo uma foice afiada. E saiu do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e clamou em alta voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: Envia a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão bem maduras. Sabemos que a videira verdadeira é do céu, e a falsa é da terra. Saiu do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e clamou em alta voz ao que tinha a foice afiada. Ao que tinha a foice afiada, refere-se não ao Senhor, mas ao anjo, como vemos aqui no verso 17, e outro anjo saiu do santuário que está no céu, tendo também uma foice afiada. Então esse anjo que tinha autoridade sobre o fogo, ele clamou em alta voz a esse anjo que tinha foice afiada, dizendo: Envia a tua foice afiada e ajunta aos cachos da videira da terra, ou seja, a falsa videira, porque as suas uvas estão bem maduras. Na Bíblia, os judeus são comparados à figueira, os crentes ao trigo e os gentios perversos à videira, que é uma falsificação da videira verdadeira. Essa falsa videira é o anticristo. A verdadeira videira, composta por Cristo e pelos seus membros, assim como está escrito em João capítulo 15, do verso 1 ao 6. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Então, se ele é verdadeira, é porque existe a falsa. Em Levítico, as primícias são colhidas primeiro a cevada, como primícia, e o trigo é colhido como colheita para o celeiro. As uvas estarem maduras significa que, para a uva estar madura, ela precisa se encher. As uvas estarem maduras significa que estão cheias de pecado e que chegou o seu tempo de ser julgada. O juízo chegou para elas. Verso 19. Então o anjo passou a sua foice na terra, vindimou a videira da terra,
e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. No verso 9 e 10, aqui em Apocalipse 14, fala sobre a fúria de Deus. Fala sobre aqueles que aceitarem a marca da besta e adorarem a sua imagem, beber do vinho da fúria de Deus sem mistura e do cálice da sua ira, e ser atormentados sem descanso. Aqui no verso 19, ele lançou todos os ímpios, juntamente com o anticristo, no lagar da cólera de Deus. E no verso 20 diz: E o lagar foi pisado fora da cidade, e escorreu sangue do lagar até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Então os ímpios serão pisados como se pisa na uva para fazer vinho. Haverá um rio muito grande de sangue. Aqueles que dizem que Jesus só é amor e ele não exerce juízo, se você não tiver ele como seu Salvador e Senhor, e não receber Jesus, você, como esses ímpios, serão pisados. O grande largar da cólera de Deus é a batalha em Amargedon. Apocalipse capítulo 16, verso 12 ao 16. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhante a rãs, porque são espíritos de demônios, que fazendo milagres, vão ao encontro dos reis da terra e de todo mundo, para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas roupas, para que não ande nu, e não se vejam as suas vergonhas. E congregaram no lugar que em hebreu se chama Armagedon, que fica no vale de Josafá. Joel capítulo 3, verso 9 ao 16. Proclamai isto entre os gentios. Preparai a guerra, suscitai os fortes, chegam-se e subam todos os homens de guerra. Forjai espadas das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Digo o fraco, eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde, todos os gentios em redor, e congregai-vos, ó Senhor, faze descer ali os teus fortes. Suscitem-se os gentios, e subam ao vale de Jeosafá, pois ali me assentarei para julgar todos os gentios em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde e descei, porque o lagar está cheio, e os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. E o Senhor clamará de Sião e de Jerusalém, para ouvir a sua voz. E os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo, e a fortaleza dos filhos de Israel. Todas as forças mundanas e malignas dos gentios se juntarão ali, e o Senhor, com os seus santos vencedores, lutará contra elas e os destruirá ali. Como está escrito no Apocalipse capítulo 19, do verso 11 ao 21, em Joel capítulo 13, do verso 9 ao 13, e em Isaías capítulo 63, do verso 1 ao 6. Isaías 63, verso 1. Quem é este? Quem vem de Edom, de Bosra, com vestes tintas? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força. Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Pois que está vermelha a tua vestidura, e as tuas roupas como as daquele que pisa o lagar? Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo. Eu os pisei na minha ira, e os esmagarei no meu furor. E o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Porque o dia da vingança está no meu coração, e o ano dos meus remidos é chegado. E olhei, e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse. Por isso o meu braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. E atropelei os povos na minha ira, e os embriaguei no meu furor, e a sua força derrubei por terra. Veja a escatologia em Isaías e em Joel. Então Jesus, como Cristo, vai pisar no lagar, e haverá um rio de sangue. A cidade aqui é a cidade de Jerusalém. Os cavalos aqui correspondem aos cavalos de Apocalipse capítulo 19, verso 18. 1.600 estádios, ou 293 quilômetros, é a distância de Bosra, como está escrito em Isaías capítulo 63, verso 1, até o Amargedon. Quase 300 quilômetros de um rio de sangue.